Hoje vamos explorar um dos universos mais intrigantes da ficção, a Fundação SCP. Prepare-se para mergulhar em um mundo de objetos e entidades paranormais, segredos sombrios e suspense. Vamos desvendar os mistérios por trás dessa organização supostamente fictícia e descobrir o que a torna tão fascinante. A Fundação SCP é uma organização dedicada a assegurar, conter e proteger, que vem do inglês Secure, Contain e Protect. Sua missão é lidar com objetos, seres e fenômenos paranormais que ameaçam a segurança e a normalidade do mundo. Popularmente, o que se sabe é que a Fundação SCP foi criada em 2007 pela comunidade online conhecida como SCP Foundation Community. Inspirada por histórias de terror e ficção científica, essa comunidade colaborativa de escritores e entusiastas de ficção começou a desenvolver um universo rico em objetos paranormais e suas histórias. Também há quem diga que, ao ser descoberta, a Fundação implantou essa ideia nos fóruns online na época, justamente onde escritores de ficção se encontravam para discutir ideias. Os objetos paranormais catalogados pela Fundação SCP são classificados de acordo com seu nível de periculosidade e dificuldade de contenção. As classes mais comuns são Safe, Euclid e Keter. Cada classe indica o nível de risco associado ao objeto e a complexidade de sua contenção. Os SCPs classificados como Safe são considerados os mais fáceis de serem controlados e representam um risco mínimo para a segurança da Fundação e para a normalidade do mundo. Esses objetos paranormais são geralmente bem compreendidos e suas propriedades e comportamentos são previsíveis. Esses objetos podem ser armazenados em caixas seguras, gaiolas ou salas trancadas. Apesar de serem considerados mais seguros em comparação com outras classes, a Fundação ainda segue protocolos rigorosos para garantir a contenção adequada desses objetos. Os SCPs classificados como Euclid são considerados mais imprevisíveis em comparação com os SCPs da classe Safe e requerem medidas de contenção mais complexas. Possuem uma maior probabilidade de causar incidentes ou eventos inesperados. Suas propriedades paranormais podem resultar em efeitos colaterais indesejados ou comportamentos imprevisíveis, o que aumenta o risco para a segurança dos pesquisadores e a normalidade do mundo. Essa classe requer monitoramento constante por parte da Fundação SCP. Observações regulares e análises de dados são realizadas para entender melhor seus padrões de comportamento e tomar as medidas adequadas para a contenção. Os SCPs classificados como QT representam as maiores ameaças à segurança da Fundação e à normalidade do mundo. A contenção dessa classe é uma tarefa extremamente desafiadora devido à sua natureza imprevisível e à potencialidade de causar danos graves. São necessários protocolos de segurança complexos, instalações altamente especializadas e pessoal altamente treinado para minimizar os riscos de escape. Para manter a classe contida, medidas extremamente restritivas são tomadas, como confinamento em câmaras de contenção altamente seguras, uso de materiais e tecnologias avançadas, e restrição de acesso a pessoal autorizado apenas. A Fundação SCP utiliza uma variedade de procedimentos de contenção para lidar com os objetos paranormais. Dependendo da classe do SCP, podem ser usadas instalações especiais, protocolos de segurança e equipamentos avançados para garantir a contenção e a segurança.
Além da contenção, a Fundação SCP também se dedica à pesquisa e experimentação dos objetos paranormais. Pesquisadores e cientistas trabalham incansavelmente para entender as propriedades e o funcionamento dos objetos SCP, bem como desenvolver tecnologias e métodos para neutralizar ameaças. Os documentos e relatórios SCP são uma parte essencial da Fundação. Eles descrevem detalhadamente as características, comportamentos e procedimentos de contenção de cada SCP catalogado. Esses documentos ajudam a Fundação a entender e lidar com cada objeto de forma eficaz. A Fundação SCP é um universo em constante expansão. Além dos objetos SCP individuais, existe uma história complexa e interconectada envolvendo organizações rivais, eventos catastróficos e histórias envolventes. Essa riqueza de detalhes atrai e cativa os fãs ao redor do mundo, além de nos fazer questionar: será que tudo ali é ficção? A Fundação SCP cativa por sua capacidade de explorar o desconhecido e confrontar o inexplicável. Ela mergulha nas profundezas do horror e do mistério, desafiando nossas noções de realidade e nos convidando a questionar o que é possível. Por essas e outras, alcançou um enorme sucesso e influência na cultura popular. Inspirou jogos, adaptações audiovisuais e até mesmo eventos ao vivo. E assim concluímos nossa jornada pela Fundação SCP. Uma organização supostamente fictícia que desperta nossa imaginação e nos envolve em um mundo sombrio de objetos paranormais. Se você está interessado em histórias de terror, ficção científica e suspense, a Fundação SCP é definitivamente um universo que vale a pena explorar. O que achou dessa viagem pelo mundo da Fundação SCP? Fique ligado para mais conteúdo intrigante e misterioso. Até a próxima!